Para isso, nós temos um objetivo, né? O objetivo é conhecer a pessoa de Jesus para compreender os seus ensinos, né? Jesus, ele não é apenas um ícone, uma personalidade conhecida mundialmente. Jesus é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que passou por muitas coisas. E esse Jesus é o mesmo que vai estar conosco hoje, né? E nós vamos poder estar aprendendo a respeito da pessoa de Jesus, certo? Então, nós vamos, sempre que você começar a ouvir a mensagem, esse estudo, você vai fazer o seguinte: você vai orar. Orar é conversar com Deus, para que Deus ilumine os seus pensamentos, ilumine a sua mente, para que você possa compreender aquilo que Ele realmente quer dizer para você. E que a gente possa crescer no conhecimento da pessoa de Jesus através de cada um dos estudos que nós tivermos durante esses dias, certinho? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que nós vamos responder, que é a base do nosso estudo de hoje: quem é a pessoa de Jesus? Então você vai para Lucas, capítulo 9, versículo 20, a primeira parte. Pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aberta neste livro, né? E ali diz o seguinte: mas vós, perguntou ele, quem é ele, né? Essa pessoa é Jesus. Jesus estava com os discípulos dele. Então Jesus pergunta para eles: quem dizeis que eu sou? Né? Então ali Jesus ele perguntou para os seus discípulos, né? Vocês sabem quem eu sou? Por que essa pergunta de Jesus? Porque muitas vezes nós queremos falar a respeito, né, de Jesus e nós não o conhecemos profundamente, né? Então nós precisamos entender quem é Jesus. E Pedro, ele respondeu quem era Jesus. Então nós vamos ver aí, nós vamos confirmar aí, e ali, né, Jesus ele fala nessa pergunta, nessa primeira parte que nós lemos, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Né? Então nós vemos que Jesus ele queria que os seus discípulos o conhecessem perfeitamente. Aí vem a pergunta para você: você sabe quem é Jesus? Se Jesus aparecesse hoje para você e ele perguntasse, mas para você, quem eu sou? O que você falaria quem é Jesus? Então vamos abrir nossa Bíblia em outras passagens para a gente confirmar quem é Jesus. Nós vamos abrir em Lucas, né, capítulo 1, dos versos 31, 32 e 35, e Lucas 2, versículo 11. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e vamos confirmar quem é Jesus. Já pegou a sua Bíblia? Já abriu nessas passagens? Então vamos lá? Então, em Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32 e 35, diz o seguinte: e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe será o trono de Davi, seu pai. Né? E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, primeira coisa, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho do Altíssimo, ele é Filho de Deus, né? Mas nessa passagem que nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, né, dos versos 31 até o 35, ali estava dizendo sobre quando foi feita a predição do nascimento de Jesus, né? Então uma virgem iria, né, conceber um filho. Então nós vemos que Jesus ele tem duas características, né? Jesus ele é filho de Deus, então ele tem a natureza divina e ele foi concebido de uma mulher, né? Então ele também tem a característica humana. Isso significa o quê? Que esse Jesus que é Deus, né? Ele também ele está perto de nós como humano. Ele passou pelas mesmas dificuldades, ele passou pelas mesmas circunstâncias que passamos. Jesus, ele teve sede, Jesus, ele teve fome, Jesus, ele chorou, né? Então nós vemos que Jesus, como humano, ele sentiu as mesmas coisas que sentimos.
Então, compreender que Jesus ele é filho de Deus, né, que ele está no céu, mas que esse Jesus também é humano, faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque alguém que sente como nós é capaz de compreender as nossas lutas, né? É capaz de saber exatamente aquilo que passamos, né? Então nós vemos que esse Jesus que nós estamos estudando é alguém maravilhoso, é alguém que só quer o bem para cada um de nós, né? Por isso que ele conhece cada um de nós, porque ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, sabendo que Jesus, ele é, né, filho de Deus, mas ele também tem essa característica humana como nós, então nós vamos ver algumas características importantes na pessoa de Jesus. A primeira característica é que Jesus, ele é criador. Como assim, Rosiclei? Criador, né? Então nós vamos confirmar isso em algumas passagens, em João, capítulo 1, de 1 a 4, Lucas 5, 24 e Gênesis de 1 a 26, né? Que são passagens que mostram Jesus como nosso Criador. Vamos lá abrir nossa Bíblia para poder confirmar essa característica de Jesus? Então, ali em João, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? Essa é a primeira passagem. Então, ali nesses versos diz o quê? Que no princípio, né, Jesus estava com Deus. E no verso 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Jesus criou o mundo, tá? Todas as coisas, inclusive nós, fomos criados por Deus. Então, vamos confirmar ainda em Lucas 5:24. Em Lucas 5:24 diz: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, né? Então, esse Jesus que é Criador, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E aqui diz que qual é a maior autoridade de Jesus? A maior autoridade de Jesus é para perdoar pecados, né? Por quê? Porque ele criou todas as coisas, ele é dono de todas as coisas. Então, quando a gente vai lá em Gênesis, a gente entende aquela passagem sobre a criação do mundo. E a gente entende por que um dos versos ali aparece no plural e não no singular, né? Porque se fosse criado o mundo apenas pelo Deus Pai, então a gente fala que estaria no singular, mas vamos confirmar isso vendo que está no plural. Então, em Gênesis 1, versículo 26, ali diz: Também disse Deus, façamos, né? Primeira pessoa do plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Jesus, ele esteve na criação, ele participou da criação do mundo, né? Então, você pode entender que Jesus é o teu Criador. Essa é a primeira característica importante sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o teu Criador, certo? Mas vamos lá. A outra característica importantíssima de Jesus, né, é que Jesus é o nosso Salvador, tá? Nosso Salvador por quê? Então, nós vamos confirmar isso em alguns versos. Você vai pausar um pouquinho esse vídeo, você vai abrir a sua Bíblia e você vai confirmar alguns dos inúmeros versos bíblicos que diz sobre Jesus como nosso Salvador, tá? Então, vamos lá? Abrir em Lucas 19, versículo 10. Então, em Lucas 19, 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos para Hebreus 5, verso 9. Em Hebreus 5, verso 9 diz: E tendo sido
Aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos confirmar mais alguns versos aí. Romanos 5. Então, no verso 10 de Romanos capítulo 5 diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por que nesse verso fala que quando inimigos, né? Porque lá em Gênesis, né, no capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado no mundo. Deus havia criado um mundo perfeito. Entretanto, pela desobediência de Adão e Eva, que foram criados com a liberdade de escolha, entrou o pecado no mundo. E a partir da entrada do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas nós vamos estudar posteriormente, mais profundamente, a respeito desse plano da salvação. Então, através da pessoa de Jesus que veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu por cada um de nós, então, através da pessoa de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e passamos, então, de inimigos de Deus a sermos chamados filhos de Deus. Então, vamos confirmar aí, João 1, verso 10. E ali diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Sempre quando aparecer o verbo, né, com letra maiúscula no Novo Testamento, essa palavra simboliza a pessoa de Jesus, né? Então, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Lucas 2, verso 11. Ali em Lucas 2 diz o seguinte: E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, né? Então, o Salvador do mundo, esperado por todas as nações, nasceu e essa pessoa é Jesus. E o último verso, Atos 4, versículo 12. Esse verso é muito importante. Observe bem o que diz em Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejam salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Não existe outro nome, outro ser capaz de salvar o ser humano do pecado. Somente Jesus. Então, se nós queremos a salvação, nós precisamos buscar na única pessoa que é capaz de nos garantir a salvação. Em Atos 4,12, diz que é o quê? Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Então, nós precisamos compreender isso. Mas existe mais uma característica de Jesus. Jesus, ele é intercessor. Alguém que intercede por nós. Então, nós vamos confirmar isso em 1 João capítulo 2, verso 1. A característica de Jesus como nosso intercessor. E aqui nos diz: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje, Jesus, ele está no céu e ele está intercedendo por cada um de nós. Não é vontade de Deus que a gente peque, mas nós vivemos num mundo de pecado. E ali diz que se nós pecarmos, Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor. Vamos confirmar ainda em Hebreus 7, 24 e 25. Este, no entanto, diz Hebreus, porque continua para sempre tendo seu sacerdócio imutável. Também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Após a morte de Jesus, a ressurreição dele, ele foi ao céu. E hoje Jesus está, ali do lado de Deus como nosso intercessor.
é o nosso sacerdote real, tá? E vamos ainda confirmar em Romanos 8:34. No finalzinho de Romanos 8:34, ali confirma, olha, Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Então, Jesus é o nosso intercessor, né? Ele está junto de Deus ali intercedendo por cada um de nós. Mas Jesus também tem uma outra característica muito importante. O mesmo Deus que criou, se ele criou, ele nos conhece, certo? Esse mesmo Deus que nos criou é o mesmo Deus que morreu na cruz por nós. Então, Jesus morreu por nós, ele nos ama. Hoje, Jesus ele está intercedendo por nós diante de Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele um dia tomará para si o papel de juiz. E esse juiz ele será justo? Sim, porque ele conhece todas as coisas. Ele estará julgando aquilo que ele criou, que somos cada um de nós. Então, nós vamos confirmar essa característica de Jesus como juiz em alguns versos da Bíblia. 1 Timóteo 4:8, Isaías 33:22, Atos e 2 Coríntios. Pega a sua Bíblia, dá uma pausa aí, lê esses versos e confirme na sua Bíblia. Vamos lá. E 1 Timóteo diz: Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Isaías 33:22 diz: Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos guardará. Agora vamos para Atos 17. E aqui nos diz, né? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, né? Então, ali, nós vamos para 2 Coríntios 5, verso 10. Então, nós vamos, né, ver ali agora alguns nomes da Bíblia, né, pelas quais Jesus ele é chamado, né? Então, nós temos diversos nomes na Bíblia pela qual Jesus ele é chamado. Então, nós vemos ali advogado. Então, nós vamos ver que Jesus é chamado amado. Então, quando você vai para a Bíblia, você entende assim que Jesus, ele tem diversos nomes. Então, você vai encontrar mais de 100 nomes para Jesus na Bíblia. Então, nós vamos ler alguns, né, versos da Bíblia, mas você vai ter esses versos aí e você vai confirmar esses versos em casa, tá? Então, autor da salvação, autor da vida, com todas as passagens aí do lado. Nós vamos colocar alguns nomes apenas: Cordeiro de Deus, Caminho, Consolador, Filho do Altíssimo, Messias, né? Então, nós vemos aí algumas das características de Jesus. Mas nós vamos ler ali sobre Jesus como Cordeiro de Deus, que está em João 1, versículo 29. Ali diz assim, olha, no dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João 1,36, que diz o seguinte: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, né? Então nós vemos aí que um dos nomes de Jesus na Bíblia é Cordeiro de Deus. Mas nós temos outros nomes para Jesus, como Libertador, como Rei dos Reis, como Salvador, como Redentor, Libertador. Mas esses nomes de Jesus, né, são diversos nomes que tem na Bíblia. E essas passagens aí você vai poder estar confirmando e lendo sobre esses nomes que Jesus recebe. Mas aí vem uma pergunta para cada um de nós, né? Compreendendo quem é Jesus, que Jesus ele é criador, que Jesus ele é salvador, que Jesus ele é intercessor e que Jesus ele é
também um juiz. Que Jesus é mais do que uma personalidade. Jesus é uma pessoa, né? Que passou pelas mesmas dificuldades. Esse é o primeiro estudo que nós vamos ver sobre Jesus. Primeiro nós vamos conhecer profundamente sobre Jesus, para depois a gente ver aquilo que ele ensina para nós. Por quê? A gente só respeita e só obedece quem a gente ama, certo? Então, a gente só respeita e só obedece quem a gente ama. Então, a gente precisa conhecer Jesus, para depois a gente poder fazer o quê? Compreender melhor, né, aquilo que ele tem para ensinar para cada um de nós, certo? Então, vem agora umas perguntinhas para você. Conhecendo quem Jesus é, você aceita Jesus como Criador e mantenedor de todas as coisas? Você entende que Ele te ama a ponto de ter dado sua vida na cruz por você? Você compreende que o mesmo Jesus que criou, que amou, é o mesmo que tem autoridade para julgar todas as coisas? Se você compreende essas características de Jesus, se você aceita essas características de Jesus, se você respondeu afirmativamente essas perguntas, coloque logo após o vídeo: eu aceito. Eu aceito Jesus como meu Criador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Jesus como meu intercessor. E eu aceito Jesus como reto juiz, que tem autoridade para julgar todas as coisas. Após o estudo, responda para você, e se você compreendeu essa mensagem, e se você aceita isso em sua vida, escreva eu aceito. Na próxima semana nós teremos mais um estudo, mas você tire suas dúvidas, e se tiver qualquer dúvida você vai mandar para mim, que eu estarei respondendo a sua dúvida, né? Naquilo que você ficou sim com dúvida de alguma coisa, eu vou estar respondendo para você via WhatsApp. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana feliz na presença do Senhor. Para não carregar muito o seu celular, então você vai receber o link do estudo bíblico através de um link do YouTube, que é o link da minha conta no YouTube. Esse estudo foi feito para você, tá? Você aceitou o estudo bíblico, você disse que sim, então esse estudo está sendo preparado para você. Mas se você quiser compartilhar este estudo sobre quem é Jesus aos seus amigos, fique à vontade, né? Porque todas as pessoas, elas precisam ter a oportunidade de conhecer sobre a pessoa de Jesus. Quem nós conhecemos, nós amamos e nós aprendemos a obedecer, a reverenciar e a respeitar. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus te abençoe e que possamos continuamente estar crescendo na graça de Jesus.